No Legião das Ideias, Ricardo Almeida, Espectro Cinza e Junito falam sobre a polêmica envolvendo Otávio Mesquita, Juliana e Danilo Gentili. Antes do meu pronunciamento, eu estava sendo chamada de oportunista, agora eu estou sendo chamada de ingrata. Danilo, você sabe que eu sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu. Eu sempre te defendi. Eu te defendi até no tribunal. Aí agora você vem na internet e me chama de mentirosa, de militante, e que eu te dei facada nas costas. Não é bem por aí, não. E somente nesse dia, 4 anos e meio depois, é que a Juliana me chama no WhatsApp e dá o peso que o que aconteceu naquele dia foi um crime sexual. Eu nunca tive a informação antes que foi um crime, que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer tal denúncia. Porém, no dia que a Juliana fez essa denúncia, e vocês vão ver no áudio que eu vou mostrar, que ela confessa que não tinha como eu, João, saber disso. No dia que ela fez, todo apoio que eu poderia dar, eu dei para a Juliana. E foi exatamente isso que eu falei no meu vídeo. Eu fui começar a entender, de fato, o que aconteceu comigo em 2020. Opa, só vou aumentar um pouco a velocidade. Quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smerling na internet. Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor, eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, não vou denunciar esse cara. Quando eu falo que Danilo e o diretor não fizeram nada, era até 2020. E no meu vídeo eu falo que em 2020 foi me oferecido um apoio. Eles queriam que eu denunciasse e eu não quis. Meu medo de denunciar o Otávio Mesquita era real. Era real, eu tinha medo. Eu não queria mexer com esse cara. Eu tinha medo com o que pudesse acontecer comigo. De perder o emprego, de ser desacreditada, dele achar que eu queria o dinheiro, eu tinha medo. É real esse medo. Não é fato, vocês me blindaram a partir de 2020, mas quando eu saí do de noite, aí eu precisava que a empresa soubesse para ela me blindar. E foi a partir daí que foi feita a série de reuniões. E eu achando que eles iam me blindar, o compliance aberto, nunca foi concluído e eu fui demitida. Agora, sobre o Danilo e o diretor saberem do meu incômodo desde o início, eles sabiam. Porque quando o Otávio Mesquita invadiu o estúdio, eu era escondida no banheiro. Isso aconteceu de 2016 até 2020. O que eles não sabiam era da gravidade, tanto que nem eu sabia. Mas o incômodo... Eu acho que esse vídeo é pior que o primeiro. Mas tudo bem, vou deixar vocês fazerem antes. Fala aí, cara. Isso. Não. Eu quero que você comece por algumas razões. Eu não vi o caso todo, estou confessando aqui a minha ignorância, não vi todos os detalhes. O que eu assisti mesmo foi a resposta do Danilo, essa eu vi, de ponta a ponta, vi as coisas que ele falou, mas eu não vi todo o caso envolvendo o Otávio Mesquita e essa moça aí, a Juliana. Então, eu prefiro que você estabeleça assim, os fatos, e aí, a partir dos fatos, a gente faz a interpretação, né? De resto, a minha orientação, sempre quando aparecem esses casos aí, é considerar que eles são muito ambíguos. Enfim, eu vou dar a minha posição depois, mas eu quero saber dos fatos. Então, eu não sei se tu chegou a ver o vídeo exatamente em questão. Tu chegou a assistir o vídeo? Porque a gente pode ver. Não. Coloca o vídeo aí, Junito. O dela? Podemos ver o vídeo. Coloca o vídeo, porque ele é curtinho. É o vídeo do acontecido, né? Do Exato. fato aí. Pra eu não ter que explicar, porque ele é muito simples. Achar aqui. Ele é bem rapidinho. Eu pensei tanto nesse caso nos últimos dias, assim, que eu não tô mais nem com os nervos à flor da pele, sabe? Porque eu acho que eu já me desgastei pensando tanto que eu acho que toda a energia que eu tinha para colocar nisso eu já coloquei. Mas eu tô bem ansiosa, assim, para dar um posicionamento acerca disso, porque, no geral, as pessoas, elas estão muito inflamadas, né, acerca do assunto, tanto contra quanto a favor. Enfim, coloca aí, Junito. Tô vendo se é isso aqui. É que eu tô vendo o vídeo. Deixa eu ver se é isso aqui. É que eu tenho só as partes que tem do vídeo da parte do Danilo Gentili. O vídeo dela mesmo eu não sei. Mas dá pra simplificar, viu? Ele ficou bravo. Tava toda... o que ela tinha... denunciado o Otávio, você sabia, professor Ricardo Almeida? Não, seria interessante a gente ver o vídeo do ato. Então, si, né? coloca que ele a bullyingou situação. a menina. Do Batman. Ele deve ter feito alguma coisa com ela. Aqui, bonita. Esse é o caso que gerou a denúncia dela. E o que deixou depois o Danilo não tinha se pronunciado nem nada. O que deixou que ele fez a resposta foi quando ela disse que ele não deu atenção ao caso porque ela era preta e pobre. Se ela fosse branca, ele daria atenção. Daí ele fez aquele vídeo resposta. E mostrou que ele deu todo apoio e tal. E ele foi... Nossa, ele fez uma... Só dele ter guardado essas mensagens aí, ter apresentado agora,
Foi uma jogada de Messi, mas eu vou deixar vocês, por favor, comentem o caso. Por favor. Posso falar, então? Pode. Tá, na verdade, eu vou tentar ilustrar ou fazer uma analogia com uma situação pessoal que eu vivi há alguns anos. Eu convivi com determinada pessoa fazendo oficinas de dança e de teatro lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu comecei a fazer isso com uns 15 anos, mais ou menos, e eu continuei praticando por uns 5, 6 anos, por aí, um pouco mais, um pouco menos. E, embora houvesse uma relativa intimidade de toques, de abraços, etc., por causa das oficinas em si, fora esses momentos muito específicos durante as oficinas, não havia intimidade entre a gente. Nós éramos mais conhecidos, ou senão, relação de professor-aluno. Ele era bem mais velho do que eu. Anos depois, quando a gente não fazia mais as oficinas, ele não dava mais aula e eu também não frequentava, eu reencontrei ele e um ex-colega meu, que também era amigo dele, em uma festa. Durante a madrugada. Era uma festa LGBT, ele estava bem bêbado. Em dado momento, devido às circunstâncias, ele começou a passar a mão em mim, por debaixo das minhas roupas, debaixo da minha saia. Enfim, foi uma situação bem desagradável e nojenta. E naquela situação, eu comecei a ficar meio constrangida, não sabia exatamente como reagir. E o guri que estava com ele, acompanhando, viu a situação, tirou ele de cima de mim e levou ele embora. Logo antes deles irem embora, eu gritei de longe na porta. Foi consentido, eu quis. Mas, na verdade, eu menti. Eu menti que aquilo aconteceu porque eu tinha desejado, entendeu? Que eu tinha deixado. Os dias foram passando, e eu não comentei com ninguém, eu não reclamei, nada. Eu só deixei aquilo para lá. Mas estava me incomodando. Era algo que estava notificando na minha cabeça. E aí, acho que passaram uns 7 dias, mais ou menos, ele próprio veio falar comigo e me pediu desculpas pelo que aconteceu. Porque o nosso amigo que tirou ele de cima de mim falou para ele sobre o que tinha acontecido e que eu não tinha gostado, enfim, que não tinha sido consentido. Eu disse para ele, olha, eu não vou falar isso para ninguém, tá tudo bem, mas eu espero que você nunca mais faça isso com outra pessoa. Desde essa situação, eu tenho nojo de olhar para a cara dele. Nojo. Se alguém me perguntasse, você gostaria de denunciar, de ir até a polícia, tomar alguma atitude legal, eu diria que não. E eu acho que esse é um dos grandes dilemas de pessoas que se sentem abusadas ou assediadas em situações ambíguas como essas, ou de um determinado nível de assédio leve a moderado, que é, tu sabe que isso não vale, por exemplo, a pena de ser levado a cabo em uma denúncia legal, mas ao mesmo tempo não é nada. Entende? Não é algo extremamente grave, não daria para considerar ou classificar enquanto estupro. Eu não chamaria isso de estupro. Eu não chamo o que Otávio Mesquita fez contra a Juliana de estupro, mas dá para dizer, considerar que é possível que a pessoa se sinta suficientemente desconfortável para dizer que algo ruim, errado ou desajustado aconteceu ali, algo anormal. E também o suficiente para você ficar pensando nisso por um determinado período e chegar ao ponto de dizer, eu tenho nojo dessa pessoa, que foi o que aconteceu comigo. Eu não denunciaria esse cara que fez isso comigo, mas eu tenho nojo dele. Eu não tenho vontade de olhar para ele. Eu não tenho vontade de fazer parte do mesmo lugar que ele. E eu acho que essa é uma questão que algumas pessoas não estão conseguindo compreender em relação ao caso, que está, de certa forma, dificultando, impedindo a clareza dos fatos de que uma pessoa que foi canalha, ela também pode ser vítima de canalice. Então, o meu ponto é que, embora ela tenha sido canalha com o Gentili, embora ela tenha mentido ou distorcido a situação para dar a entender de que ele não ofereceu ajuda para ela, de modo muito conveniente e oportunista, como se ela fosse exclusivamente uma vítima isolada, sem qualquer tipo de ajuda, ela ainda assim pode ter se sentido muito mal naquela situação anterior. E, na minha percepção, essa é uma intuição minha, ela não estava mentindo sobre o desconforto anterior. Agora, isso não anula o fato dela ter demonstrado ingratidão, ou pelo menos ter distorcido toda a situação, de modo a parecer que o Danilo realmente foi negligente ou egoísta e não se importou com ela, além dela ter atribuído
racismo e elitismo da parte dele, o que eu achei um absurdo, né? Considerando que ele tem todas essas evidências e fatos acumulados. Felizmente, ele tem isso hoje. Então, o meu ponto, no geral, é de que é possível que ela tenha se sentido muito mal, e eu acredito nisso. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que é muito possível também que ela tenha mentido. E, na verdade, essa é a minha percepção. Ou de que ela distorceu, ela torceu a narrativa para dar a entender de que o Danilo realmente deu de ombros para ela, sabe? Além de que tem outra coisa que eu acho que reforça de que ela realmente se sentiu mal, é porque existem outros relatos de outras pessoas convivendo com o Otávio Mesquita, segundo o próprio Danilo, que não gostam dele ser uma pessoa invasiva, inconveniente, petulante, que não respeita o limite dos outros, que já tinha sido pré-determinado que ele não poderia entrar no estúdio e ainda assim ele foi, sabe? Então, não me parece ser uma pessoa simplesmente vítima de uma falsa acusação. Eu não acho que seja uma falsa acusação. E sobre ela ter levado muito tempo para processar, acho totalmente plausível também, porque foi o que aconteceu comigo. Se ninguém tivesse falado comigo naquele período, eu teria deixado para lá, embora ainda se sentisse mal. Por quê? Porque dificilmente uma pessoa, quando ela passa por uma situação dessas, ela quer admitir que passou por isso, tá? Porque quando eu passei por isso, eu não queria admitir porque é vergonhoso, é constrangedor, é humilhante, é degradante. Parece que alguém levou algo de você e que tu nunca mais vai retomar. E tu não sabe exatamente o que é. Mas uma pessoa te passou para trás. Uma pessoa tirou vantagem de você. E tu não sabe exatamente o que fazer com isso, sabe? Então, eu acho plausível que ela tenha se sentido mal com toda essa situação, mas, ao mesmo tempo, ela ter sido muito desonesta e ingrata com o Danilo. Basicamente, essa é a minha opinião acerca disso. Se outras coisas aparecerem ao longo, né, da narrativa, enfim, aí eu me posiciono. Olha, foi uma opinião muito bem colocada, viu? De muita Obrigada. sutileza, realmente, como você disse que você ia fazer, de muitos matizes, falando de algo pessoal. Assim, eu teria pouco a acrescentar. Eu falaria mais para as pessoas entrarem no clube, no Valete Plus, porque uma opinião tão boa merece que vocês entrem no Valete Plus. Eu só agregaria mais uns 2 palitos, como se diz no popular. A primeira coisa é mais ou menos a seguinte, que eu acho que a gente precisa ter também um discernimento sobre o tanto de gravidade que são esses fatos. Foi muito bom você dizer que você não considera que o que o Otávio Mesquita fez com ela foi estupro, ou que esse rapaz fez contigo foi estupro. Essa é uma distinção necessária. Quase sempre que eu sou obrigado a falar desses assuntos, eu faço o seguinte contraste. Eu tive também a falar de coisas pessoais, não aconteceu comigo, mas aconteceu com uma pessoa que era próxima. Uma amiga minha, ela foi efetivamente estuprada, mesmo. E o caso dela foi o seguinte: ela estava passando na rua, né? Você sabe que Salvador é uma cidade perigosa, e a certa altura do trajeto dela, 2 caras a abordaram, um deles com uma arma, meteu a arma na cabeça dela. Ela estava num lugar Meu meio Deus! descampado. Pois é, estava num lugar descampado, forçou ela a sair e ir com esses caras para um lugar descampado e lá efetivamente estupraram. Tiraram a roupa dela, rasgaram a roupa dela, fizeram sexo com ela à força. Ela apanhou e foi jogada lá e os caras depois foram embora. Depois o corpo dela foi achado, quer dizer, ela estava viva, né? Mas estava, enfim, apanhada, meio inconsciente. A família conseguiu pegar ela de volta e ela teve que ficar no hospital durante um tempo para se recuperar, porque ela tinha lesões físicas decorrentes do estupro. Meu Deus, que horror. Por que que eu falo isso? Porque é muito intuitivo para qualquer pessoa que seja razoável perceber que há uma distinção imensa de gravidade entre isso aqui que eu estou descrevendo e uma pessoa bêbada numa festa passar a mão na perna da mulher de maneira inconveniente, sem a mulher consentir, ou num programa como esse, um velho como Otávio Mesquita vestido de Batman ficar palpando ela. Há uma distinção que é assim imensa, e quando a gente borra essas fronteiras, nós cometemos injustiça sistêmica com as pessoas que são efetivamente estupradas. Estupro é uma coisa muito séria, e a penalidade que está estatuída no Código Penal é tão pesada para o estupro, e tem que ser pesada, e é pesada em todos os ordenamentos jurídicos, justamente porque se trata de um crime muito grave. É um crime que se compara a um homicídio,
é um crime que se compara a latrocínio, um crime que se compara a sequestro, é um dos grandes crimes graves que todos os ordenamentos jurídicos de todas as épocas atribuem essa imensa gravidade. Por exemplo, nos ordenamentos jurídicos islâmicos, as pessoas às vezes gostam de falar do direito muçulmano, da Sharia, da fiqh, boa parte dos países que lidam com estupro, quando o estupro acontece, ele é provado, a pena é pena de morte, são penas muito pesadas, encarceramentos por muito tempo. Então, assim, é um crime muito sério. E, a meu ver, são coisas muito diferentes, muito diferentes. Então, essa é a primeira distinção que a gente tem que ter em mente. A segunda coisa que eu iria falar nós sabemos que há, hoje em dia, uma espécie de epidemia de denúncias que são feitas justamente nessa fronteira ambígua, ambivalente entre aquilo que é consentido, o que não é consentido, o que é brincadeira, o que é forçar a barra, o que não é forçar a barra. Eu acho que isso é uma coisa muito problemática. E, assim, o Otávio Mesquita, como o Danilo relatou ali, parece ser realmente um cara muito inconveniente, um cara muito baixo astral, como se diz, tudo mais. Mas, do ponto de vista penal, é difícil para mim ver qual ofensa penalmente relevante ele teria cometido ali naquele fato. Eu acho compreensível que ela tenha tido nojo, que tenha demorado para processar, embora uma demora de anos, bom, é uma coisa, pode ser que aconteça, né? Pode ser que ocorra, mas também não é impossível que a pessoa que está sendo ofendida esteja colocando esse assunto, porque agora há alguma circunstância que a leva a colocar esse assunto, seja algum outro motivo extra, né, que a pessoa às vezes enxerga ali e que, portanto, levanta. E aí eu vou dar o seu caso aí para tentar ilustrar essa hipótese, que eu também não sei se é o caso ou não é, eu lanço apenas como hipótese. Sinta-se à vontade. Suponha, por exemplo, você, Glenda, que você tivesse essa situação aí que você descreveu com esse seu professor de dança. E aí, por algum motivo, você quisesse obter uma indenização pecuniária desse cara. Você está com alguns problemas financeiros, aí você está precisando de grana, e você acredita que se você denunciá-lo, você iria obter uma certa grana. Aí a gente entra num outro elemento que é também sutil, ou seja, o cara pode ter sido muito inconveniente, você pode ter sido canalha porque você acusou esse seu amigo, né? No caso, o amigo estaria representando o papel de Danilo Gentili. Você pode ter sido de fato ofendido e se sentido mal. Você pode ter levado muito tempo para processar, mas o quinto elemento, você pode ter, ao falar sobre isso, algum interesse pessoal que nada tem a ver com a gravidade da ofensa ou com o efeito psicológico, subjetivo da ofensa sobre você. E esse quinto ponto seria a circunstância que lhe leva a falar sobre aquilo neste momento. Eu acho, e eu vejo isso, que quando essas denúncias elas sobem para o grande público, elas atingem aí a TV e viram um assunto de debate nacional, é mais fácil de se imaginar que esse quinto elemento entre em jogo do que quando simplesmente há uma denúncia sem nenhuma possível contraparte. Eu não sei, por exemplo, como é que está a carreira desta Juliana, o que ela está fazendo, o que eventualmente ela vai pleitear ou pleiteou em função disso aí, como é que está a situação dela com o SBT e assim por diante. A gente sabe que as pessoas que trabalham no show business, artistas, gente da publicidade, gente que aparece ou nesses programas de TV, de rádio, sabe que essas pessoas precisam de mídia, constantemente elas têm que achar coisas para serem relevantes mediaticamente, porque o trabalho delas depende muito disso. Então, aí entra uma dúvida motivada que é, tá, beleza, o professor demorou para processar, foi uma coisa assim, mas por que que ela fez o que ela fez? Sobretudo, por que que ela atacou o Danilo Gentili nessa circunstância? Será que falar sobre isso não seria
motivado por uma outra coisa. Até porque, assim, o efeito subjetivo, que foi aquilo que você levantou, não é diretamente mensurável, né? Então, por exemplo, a gente não sabe, poderia haver duas possibilidades aí, né? Ela está realmente ofendida e agora é que ela conseguiu expressar aquilo que ela sentiu no passado, né? Ou ela não está sentindo grandes coisas, ou até na época não ter sentido nada de tão intenso assim. Ou, quer dizer, eu acho que essa possibilidade já é mais fraca, porque ela falou com o Danilo que ela sentiu alguma coisa, mas ela não quis denunciar na polícia. Mas, supondo que isso tenha passado, que o efeito tenha passado, que agora ela tenha segurado em alguma coisa para ir dizer, para ir expressar, para ir criar um casus belli midiático envolvendo o Otávio Mesquita e buscando alguma compensação de algum modo, seja através da relevância que ela teria na mídia, que ela está obtendo agora, seja através de uma compensação financeira. Por fim, eu acredito que nós estamos numa cultura. Eu acho que eu vou falar, você não vai gostar muito, mas eu acho que exatamente assim. A gente está numa Então cultura deixa eu entrar agora, já que que você é falar uma que ela não vai gostar. cultura, minha gente, ao mesmo tempo de muita permissividade. É uma cultura muito permissiva, sexualmente falando. Então, por exemplo, aquilo que esse cara fez em outro contexto, num contexto muito mais estrito e rigorista, ele não faria. Pelo menos não faria na TV. Poderia fazer ocultamente, sem ninguém saber. Então a gente está numa cultura que é muito permissiva e que, ao mesmo tempo que é muito permissiva, é também muito histérica e muito sancionadora. E isso aí, essa mistura das duas coisas, é uma mistura para se ter confusão. É a fórmula perfeita de você ter confusão. Permissividade mais poder dado a uma determinada classe de pessoas para você sancionar os outros, para você colocar as pessoas no pau, como se diz no popular, isso é um problema. É um problema. Ou você tem uma cultura rigorosa de divisão dos sexos, as pessoas se tocam menos, ou você tem uma cultura mais permissiva e ao mesmo tempo mais liberal, como talvez tivesse algumas décadas atrás, não sei se essa interpretação é válida, mas o tipo de combinação que nós temos hoje, de cultura permissiva com um moralismo progressista, sancionador, que vai às vias jurídicas e sempre busca nas vias jurídicas a resolução dos problemas que acontecem, isso aí é a fórmula perfeita para a confusão. E, atualmente, os efeitos dessa cultura têm recaído de maneira muito dura sobre os homens, em diversos aspectos, tanto individualmente nos homens que são aí expostos na mídia, e que são processados, e que são punidos por várias razões, quanto também simbolicamente, na desconstrução da figura masculina, que é uma coisa que está em voga hoje em dia, essa desconstrução, que até se expressa no plano popular naqueles adágios: todo homem é estuprador, todo homem é um agressor em potencial, todo homem é um assediador. Isso está na boca de muita gente, e está na boca de muita gente porque a gente tem essa mistura desses dois elementos na nossa cultura. Então é isso. Falei Eu pra só queria, Posso- rapidinho, que a Espectro vai falar, só queria mandar o recado. Entrou primeiro o Valete Plus, muito obrigado, não consegui ver quem entrou. Ganha 2 revistas Valete e ganha a nova revista, tá? A nova revista que é a maior revista Valete até agora, que já foi feita, acho que tem quase 80 páginas. E o Marcelo Brigadeiro mandou 2 mensagens aqui, professor, no chat, eu não vou ler, mas se puder ler, eu queria mandar um abraço aí pro nosso querido Brigadeiro, o maior Por que não vai banker do ler? Twitter. Você quer que eu leia? Posso? Você me permite? Tem certeza? Ele tá me esculhambando? Deixa ele falar, pô. Ele fala, tem certeza que o professor transa de meias. O professor Adorei! Ricardo faz planilhas pré-transa, com tempos e ritmos previamente calculados para cada uma das... Vai te catar, Brigadeiro. Transa de meia. Desculpa luvas, atrapalhar talvez. aí. Se não for de Espero luvas que e meias, você- é harão.
adorei. Tá, posso fazer algumas Pode. observações? Tá. Pode. Primeiramente, se não me engano, tá, no período em que a situação aconteceu, não tinha tipificação legal de importunação sexual. Para se configurar enquanto assédio, tem que haver uma posição de inferioridade hierárquica para acusar a pessoa e também estar sob grave ameaça. E nada disso aconteceu. Então, parece que, por uma questão de tipificação legal, teve que ser chamado e classificado enquanto estupro. Porque na época não tinha a classificação de importunação. E tu não pode acusar uma pessoa por um crime do passado que na época não existia. Você não pode retroceder, certo? Ok. Aí tem um outro aspecto que eu achei muito interessante que o Ricardo trouxe sobre a permissividade das relações, tá? Mas aí eu vou trazer uma outra subobservação, assim, uma subclassificação acerca de algo que acaba agravando a situação, além da permissividade que o brasileiro tem nas relações, que inclusive eu me incluo, os artistas. Progressistas, artistas, pessoas mais intuitivas no geral, mais informais, elas estão em um ambiente, em uma cultura muito mais permissiva. Então as pessoas, elas se tocam mais, elas brincam mais, elas avançam mais na intimidade umas das outras, tornando assim certas convenções com fronteiras muito mais limítrofes do que o resto da população. Então, veja que ali eles estavam fazendo uma brincadeira, certo? Então, havia um contexto supostamente teatral e performático que mantém essa aura de ambiguidade, mantém esse contexto limítrofe e que, inclusive, algumas pessoas podem usar justamente desse ambiente limítrofe para tirar vantagem, certo? Então, no geral, entre artistas, há uma fronteira que ela é muito mais limítrofe, que ela é muito mais difusa, com espectros de cinza, e o espaço pessoal também é menor. Então, isso aí, especificamente, já agrava a situação, sabe? Inclusive, pessoas que trabalham com arte, com teatro, com dança, se acostumam a ficar nuas umas na frente das outras. É a coisa mais normal do mundo. Eu lembro quando eu era mais nova, quando eu ainda fazia balé, eu fui num desfile de moda apresentar com as minhas colegas, e a gente trocava de roupa atrás das coxias, não tinha camarim, e os homens entravam e saíam. E foda-se, você se acostuma a fazer isso. Porque é natural, faz parte do jogo, você não se importa mais com esse tipo de situação. Você vai ali, coloca meia calça, tira a colã, bota a saia, bota grampo de cabelo e sapatilha, isso e aquilo, a mesma coisa com toques e abraços e, enfim, toda aquela troca de fluido corporal e cheiros quando tu faz uma oficina de dança, uma oficina de teatro. Isso é natural, as pessoas elas se habituam a isso. Então, eu acho que vai além da cultura brasileira. Eu penso que é um contexto muito específico de artistas, de pessoas que estão performando publicamente um personagem. E é incrível como você consegue construir um personagem na frente das pessoas com muita facilidade. Eu consigo facilmente criar um romance com o Ricardo Almeida, simplesmente em toda live eu tocar no ombro dele, falar no ouvidinho, fazer uma gracinha, qualquer coisa, mínima coisinha sutil, já é possível Relaxa, de se construir Junito. um romance. O nariz grande e bonito é o seu, não é o meu, não, Junito. Não fique com ciúmes. Entendeu? Vou criar um dark romance ali com o Ricardo Almeida, aproveitar a Xari e tal. Enfim, então é um ambiente propício, né, para esse tipo de situação. Com todo respeito. Vocês me permitem fazer a minha colocação? Como é que artista é, cara? Também? Artista é uma desgraça, entendeu? Artista é uma desgraça. Enfim. Eu vou fazer só rapidinho. Okay. Hoje não vai ser o dia que o pessoal vai ver eu discordando da Espectro do professor Ricardo, porque eu acho que os dois colocaram uma forma muito clara e muito ponderada, que é impossível você fazer qualquer... sabe, você discordar de qualquer coisa que foi falada, porém eu vou só atestar um fato que o professor teve mais cuidado de falar para não fazer até um julgamento do caso. Eu acho que teve muita influência realmente de militância. De militância, eu acho que claramente ela se envolveu com algum tipo de militância ao longo do tempo, claramente. E eu não vou ficar falando, porque ela também enfiava o dedo
do Danilo, e o Danilo não consentia, porque não é a mesma coisa brincadeira homem e mulher. Não é a mesma coisa, o homem não vai ficar de frescura por causa disso, isso realmente afeta uma mulher, esse tipo de coisa. Porém, Nossa, Junito, dá pra ver, até eu estou por ela ter impressionado falado com a que sua ela... moderação. Eu sou muito Na moderado. Não, mas Veja na só. realidade ele falou algo que é profundamente conservador. Homem e mulher é diferente. Homem não fica Pois é, afetado porque a é que mulher pra mim, alisou ele. Sabe como que o homem fica pra afetado? mim Eu isso tenho é um amigo que óbvio. foi comigo numa balada assim, mais underground, e um cara foi lá e pegou um gay, pegou nos bagos dele, e até hoje ele lembra, ele fica assim, em posição Ele não fetal. bateu no cara, não, pô? Não, ele tinha que ter dado um soco nesse cara, pelo menos. Bateu, deu briga. Isso Tá vendo? mexeu com ele até hoje. Mas fora isso, eu acho que dá pra ver que sim, teve uma... em algum momento ela começou a ter uma aproximação com algum tipo de militância, até pela forma dela falar, sabe, os termos que ela usou, quando ela falou de que, só porque eu sou negra, aquilo ali foi bem ruim, cara, porque eu lembro, porque eu assistia bastante, eu lembro quando eles fizeram ela entrou, não sei se você sabe, professor Espectro, eu assistia bastante o programa dele, foi feito um concurso para ela entrar. Era para ajudante de palco do Danilo. Junto com ela eram duas loiraças gostosas, aquelas peitudas, e tinha a Juliana. Daí o Danilo escolheu, porque eu acho que eu lembro que escolheram uma outra, mas o Danilo escolheu a Juliana. Não, eu gostei da Juliana, eu quero a Juliana. E quando ela falou, você não me defendeu porque eu sou negra e pobre, aquilo foi muito, muito... Nossa, cara. Foi bem ainda mais baixo, que né? Eu teria ficado muito ingrato, triste no lugar claramente tem dele. alguma coisa de militância ali. Certamente Fora isso, eu acho que é eu teria chorado irretocável sozinha no meu quarto. o que vocês dois falaram sobre o caso, eu acho irretocável, eu não vou discordar de nada aqui. Junito, frequentador de balada GLS, eu trabalhava numa balada GLS antes de entrar no MBL. Eu já estava no MBL, na verdade. Tomem, fiquem com essa. Tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Eu acredito que muitos ali no chat, vocês também vão concordar comigo, mas eu acho que é importante fazer essa observação de que não é porque a Juliana ela tinha intimidade com o Gentili que necessariamente outros convidados teriam intimidade com ela, certo? Porque a intimidade ela vai sendo conquistada ou explorada gradualmente à medida que as pessoas se conhecem e vão testando os limites umas das outras. E nesse espaço, especificamente, elas brincam, elas, enfim, fazem pegadinhas umas com as outras, elas se tocam, etc. Enfia o dedo no cu uma da outra, ou, enfim, passa a mão na perna, dá um beijo, etc. Mas isso é conquistado gradualmente. E não é porque eu enfio o dedo no cu do Ricardo que o Junito pode vir enfiar o dedo no meu cu. Calma aí! Entendeu? Exemplo esse aí. Ela quer conquistar gradativamente o direito de enfiar o dedo no meu rabo. Você não vai conquistar esse direito, nem hoje, nem amanhã. Não haverá intimidade suficiente para isso. Nossa, minha filha ficou até assustada. Não, fique tranquila, Aisha. Isso é falso. Ai, meu Deus. Desculpa, Aisha, desculpa. Você deveria estar de fone também, né, Ricardo? A esposa do Ricardo Almeida ali, muito brava do lado. Você assistiu ao Legião das Ideias. Para mais conteúdos, continue conosco e acompanhe as lives da MB Live TV.